neste momento está no patamar de 13,75 e, segundo as expectativas do mercado, deve se manter nesse mesmo intervalo, nesse mesmo número cheio para esta reunião. Se tivermos alguma manutenção ou alguma alteração, a alteração sim seria uma grande surpresa para o mercado e nós deveremos ver uma reação um pouco mais aguda aqui na nossa Bolsa Brasileira. No entanto, por enquanto, devemos ver nesta quarta-feira, amanhã, às 18h30 da tarde, uma manutenção no patamar dos juros, no patamar da Selic, e se espera alguma mudança no comunicado oficial do Comitê de Política Monetária. Se não tivermos nenhum dos dois aí, segue o jogo. No entanto, o mercado já está esperando por alguma coisa que aconteça aí nesta quarta-feira. Se tivermos alguns desses dois fatores, ou a indicação de uma queda já na próxima reunião, eu acho muito difícil, o Banco Central não contrataria de forma tão aberta assim uma queda já para a próxima reunião. O mercado já estipula para setembro uma possível queda na Selic ou a retirada desse indicativo de possíveis novas altas caso o cenário externo ele comece a preocupar e, claro, a inflação ela saia do controle. Neste momento temos uma inflação em desaceleração até o meio do ano, até o começo do segundo semestre. Mês de julho em especial. Devemos ver dados cada vez menores, expulsando alguns dados bem altos, bem cheios do ano passado. No entanto, lembrando aí, alguns especialistas indicam que o segundo semestre deve retomar o ritmo de aumento nos dados cheios de inflação, nos números absolutos, porque, claro, nós temos uma base de comparação do ano passado sem os combustíveis tributados, o que aconteceu no segundo semestre do ano. Então, nós vamos expulsar dados muito altos do IPCA do ano passado e ficar só com aquela porção do ano com combustíveis em patamares mais baixos. Esse movimento ele deve ir se arrefecendo durante o segundo semestre, a inflação deve voltar a crescer. Então, claro, muitas discussões ainda sobre a política monetária, o governo já faz muita pressão desde o começo do ano para que caiam os juros aqui na economia brasileira. E claro, tem algumas falas, inclusive do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicando que a ideia é que caia mais a inflação. Todo mundo que quer que caia a inflação, mas claro, trazendo os louros para o executivo dessa queda na inflação nos últimos tempos. Devemos ver um movimento contrário nesse segundo semestre, então claro, chamo a atenção para os investidores que nos acompanham e estão mais animados com esses dados aí próximos da meta que foram apresentados nos últimos meses e que deverão ser apresentados até o começo do segundo semestre. No dia de hoje, temos o Ibov negativo, como eu bem mencionava, 0,44% de queda, ainda aos 119.327. Destaque para a semana de Copom, semana de tomada de decisão de política monetária, mesmo que essa decisão ela já esteja sendo antecipada pelo mercado, a expectativa é pela manutenção, então não deve mudar muita coisa no nosso cenário brasileiro. No entanto, é uma demonstração de resiliência do nosso principal índice acionário, manter aqui esse patamar alto em comparação ao que nós vimos nos últimos meses, de 119 mil, mesmo com o cenário externo não muito favorável. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre a China e também com essa decisão no radar. Devemos ter aí bastante pressão política e eu vou trazer todos os tweets das principais autoridades brasileiras, os principais nomes aqui da política e também do setor financeiro, do mercado financeiro, na nossa atualização do Copom amanhã às 18h30, pelo menos é o horário que está projetada essa divulgação da política monetária. Então devemos ter bastante pressão política se nós mantivermos os juros, o que é, claro, a tendência para a reunião de amanhã. 119 mil, principais destaques negativos, temos Embraer, 4,46%, vários anúncios de Embraer, uma joint venture anunciada ontem para o desenvolvimento de powertrains ali elétricos. Nós temos também esses projetos que serão desenvolvidos nessa joint venture que devem abastecer aqui esses aviões não tripulados da companhia. Tem uma subsidiária que cuida especialmente dessa questão. Nós temos aqui Braskem, que novamente visita o patamar negativo, 3,46%, no entanto no ano ainda 25,76% de alta. Então Braskem é um dos principais destaques negativos do dia de hoje. No entanto, no mês e no ano ainda soma bons números no agregado aí de oscilação, pelo menos
menos para um número negociado aqui para o ativo pelo preço das ações. Nós temos Vale e aí sim eu gostaria de destacar com um pouco mais de ênfase o setor de siderurgia e mineração como um todo. Se nós esticarmos aqui para o setor de siderurgia e mineração, podemos ver que os principais ativos, no caso aqui todos os que foram listados aqui nesse nosso trabalho de separação dos segmentos, estão em patamar negativo. O destaque para a CBA, 2,78% para a Companhia Brasileira de Alumínio. É uma queda interessante, no entanto o ativo ele vem sofrendo aí de altos e baixos nos últimos meses, inclusive nas últimas semanas. No mês tem uma leve recuperação, 7,50% de alta, ou seja, tentou recuperar parte do valor perdido nos últimos meses, no entanto o agregado anual ainda é de quase 50% de queda. Então, CBA, principal destaque negativo, no entanto aqui CSN, Vale, Uzi Minas, até a Gerdau, todas estão perdendo valor. Destaque para Vale, que tem maior participação na composição do nosso índice. Hoje pela manhã, ou no caso a madrugada, nós tivemos algumas decisões de política monetária do Banco Central Chinês. Já estavam no radar, já eram ali tema das discussões dos principais investidores do planeta e, claro, se olhava muito para incentivos, se esperava que o Banco Central e o próprio governo chinês anunciasse novos incentivos ao setor imobiliário e também ao setor industrial. No entanto, nós não tivemos esse anúncio, que já foi suficiente para frustrar as expectativas dos investidores, principalmente aqui de Vale e outros ativos do setor de siderurgia e mineração brasileiros, que exportam bastante aí boa parte das suas produções ao mercado chinês. E, claro, se não fosse suficiente, nós tivemos o corte nos juros, tanto de 1 ano quanto de 5 anos, menor do que o esperado. Para 5 anos nós tivemos a queda apenas de 10 pontos percentuais. São 10 pontos percentuais relevantes, ou seja, qualquer corte nos juros, no final ali das contas, acaba impactando diretamente os custos financeiros de algumas operações, de algumas empresas, acaba, de certa forma, incentivando o consumo e, claro, a economia como um todo. No entanto, esses cortes eles foram menores do que o mercado estava especulando, estava projetando. O governo chinês um pouco menos incentivador com os seus setores internos do que o mercado esperava. O que aconteceu é que frustrou boa parte das expectativas. Nós temos aqui boa parte dos ativos, se não todos, em patamar negativo no setor de siderurgia e mineração. Destaque para Vale, boa participação no nosso índice acionário, cai bastante, 2,45%, e pesa para o nosso Ibovespa, que ainda está em patamar negativo. Está recuperando um pouco dos valores perdidos ao longo do dia. A gente já viu o Ibovespa mais baixo ali, quase nos 117 mil pontos. No entanto, voltou aos 119 e agora apenas 0,47% de queda. Lá fora o ritmo é parecido, não temos grandes movimentações. Lembrando que amanhã e quinta-feira, entre quarta e quinta, teremos 2 participações de Jerome Powell, o chairman do Federal Reserve, na Câmara lá nos Estados Unidos, no Congresso norte-americano, comentando a decisão de política monetária do Federal Reserve, o sentimento para a economia norte-americana. Podemos tirar boas informações desse discurso, desse convite, dessa reunião de Jerome Powell no Congresso norte-americano. No entanto, nós temos aqui uma expectativa mais neutra. Nessas participações normalmente não temos grandes novidades no que diz aí respeito à política monetária norte-americana. Então destaque para a participação de Jerome Powell amanhã e quinta-feira. Traremos todos os detalhes, os destaques do mundo corporativo, mais voltados também a essa questão da participação. Na nossa programação, a partir das 11 horas, traremos todas as principais falas e, claro, se tivermos alguma coisa nova, alguma novidade, ou se Jerome Powell tiver algum novo posicionamento, traremos aqui na programação da BMC News. Então, 2 eventos importantes amanhã, participação de Jerome Powell e decisão de política monetária no Brasil. Lembrando, a expectativa do mercado é pela manutenção dos juros em 13,75%. Qualquer coisa distante dessa manutenção pode sim ser interpretado como uma surpresa e pode impactar diretamente o nosso mercado financeiro aqui no Brasil. Ibovespa, como eu mencionava, baixa queda, seguindo também esse ritmo um pouco mais de
calmaria dos mercados internacionais. Hoje temos aqui os principais índices norte-americanos também em patamar negativo, sem traçar nenhuma correlação aqui no nosso programa. No entanto, claro, se aproximam essas oscilações. Dow Jones 0,5% de queda, não é uma queda muito expressiva. S&P 500 0,34%, ou seja, 0,3% de queda para S&P 500. E Nasdaq, por incrível que pareça, os ativos mais voláteis são os ativos que estão fazendo maior manutenção dos seus valores no dia de hoje. 0,1% de queda, bem próxima da estabilidade, bem próximo esse índice Nasdaq da estabilidade em relação ao fechamento de sexta-feira. Lembrando, ontem não tivemos mercado funcionando lá nos Estados Unidos, o que esvaziou um pouco aqui a nossa bolsa brasileira. Ontem tivemos um volume bem baixo e hoje o volume não foi totalmente recuperado. Vimos o Ibovespa negociando nos últimos dias e o meu profit, eu acho que foi trabalhar aqui, acho que meu computador está me pregando uma bela de uma peça. A gente pode dar uma olhada também aqui na outra ferramenta da Analógica, que é o mercado de criptoativos. Daqui a pouco eu trago questão de volume. No entanto, estávamos próximos ali dos 10 bilhões de reais negociados. É um volume interessante, é um volume próximo da naturalidade dos últimos meses. No entanto, se a gente comparar com a última semana, o volume está abaixo do que o mercado ofertava. Lembrando, semana passada, forte entrada de investidores estrangeiros, segundo os dados divulgados pela B3, mais de 7 bilhões de reais aportados aqui na nossa Bolsa de Valores, o que motivou, claro, essa alta bem consistente no nosso índice acionário. Para o mês de junho, esse comecinho de mês, não dá para falar mais que é comecinho, que nós já estamos aqui no dia 20 de junho, mas tivemos poucos pregões negativos e quando negativos, pouca oscilação, ou seja, uma correção técnica ali ou aqui e, claro, esse ritmo de alta constante desde o começo do mês. Ritmo que foi tocado, claro, por duas das principais ações, Banco do Brasil e Petrobras juntas, segundo um levantamento do Valor Data no ano de 2023, são responsáveis por quase 67% da alta do Ibovespa. Lembrando, esse é um dado que foi divulgado ontem, então pode ter algumas correções pela oscilação de hoje, mas lembrando que essas duas ações são muito importantes para o nosso índice acionário e são, claro, alvo de investimento estrangeiro, alvo de investimento internacional, recebem bastante ali dinheiro de gringo entrando no nosso mercado. Começa a estabilizar os juros, nós tivemos a manutenção dos juros lá nos Estados Unidos na semana passada, o gringo começa a ficar um pouco mais animado, começa a demonstrar aquele apetite por risco e, claro, visita mercados internacionais, principalmente mercados emergentes, como é o caso do Brasil. Então, saímos dos 96 mil na mínima deste ano e fomos agora aos 119 mil, quase 120 mil pontos para o nosso principal índice acionário. Lembrando, destaques para esta semana, a reunião do Copom e também fala de Jerome Powell amanhã e quinta-feira. Para a Europa, nós tivemos um ritmo praticamente estável, majoritariamente em queda, mas praticamente estável. Tivemos DAX na Alemanha 0,55% de queda, FTSE no Reino Unido 0,25% também em patamar negativo, CAC 40 0,27% de queda e o índice Eurostoxx 0,44% também de queda. Hoje tivemos um dado importante divulgado para a economia alemã, tivemos os preços aos produtores, ou seja, a inflação aos produtores que caiu 1,4% em maio, atingindo 1% na comparação anual. A inflação como um todo na Europa, pelo menos para os entes mais importantes da União Europeia, ela vem desacelerando um pouco acima das expectativas. No entanto, o Banco Central Europeu ainda se preocupa e se preocupa muito com os patamares de inflação e com as expectativas daqueles itens que são mais voláteis. Se antes o núcleo era o mais preocupante, aquela inflação mais resiliente, que é sentida mesmo pela população, estava no foco de análise. O que preocupa para frente, ou seja, para o futuro, é aquela desancoragem da inflação do número cheio pelos itens que são mais voláteis. Tivemos boa participação na inflação, pelo menos no número agregado, nessa forte queda que tivemos para os principais países de combustíveis e de alimentos. Então, esses itens eles podem voltar a subir e, claro, demonstrar mais pressão inflacionária para a economia, o que pode colocar em xeque, claro, uma política monetária já estável ou em queda. Então, o Banco Central Europeu, pelo menos nas últimas reuniões, vem demonstrando que deve sim aumentar mais os seus juros. Na última reunião aumentou 0,25 e podemos ver um novo aumento de 0,25 na próxima reunião e que, por enquanto, não estão satisfeitos com o resultado dessa política monetária. Então, mesmo com esses dados inflacionários
que foram abaixo das expectativas, eu chamo a atenção do investidor que não podemos ter, claro, um impacto direto, pelo menos no curto prazo, na tomada de decisão de política monetária lá do Banco Central Europeu. E claro, vamos continuando aqui o nosso programa, trazendo os principais agentes e, claro, profissionais para nos trazer um pouco mais de clareza sobre essas oscilações. O Ibovespa é sempre muito enigmático e a gente consegue usar várias ferramentas para entender um pouco melhor os movimentos de alguns ativos e tomar melhores decisões de investimento. Por isso que eu gosto sempre de trazer aqui um analista técnico. Então, nosso analista técnico de hoje, Vinícius Toledo, analista, muito obrigado pela participação no dia de hoje. É um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Fique à vontade e, claro, agradeço por dedicar parte do seu tempo para conversar conosco. Fala, Gabriel, muito boa tarde, tá me ouvindo bem por aí? Sempre bem, tá ótimo o áudio. Muito bom, bora lá então fazer as nossas análises aí, como você bem disse aí. A gente tem um mercado um pouco mais travado na sessão de hoje, acredito que amanhã a gente vai continuar com esse mercado um pouco mais travado, muito devido à questão da decisão de taxa de juros, por mais que a gente já tenha noção do que vai acontecer, mas o mercado ainda aguarda essa confirmação para poder, de fato, aí, desenvolver. Bom, deixa eu trazer a minha tela aqui para vocês. Acho que fica um pouco mais fácil da gente falar. Deixa eu trazer o Ibov aqui. Se vocês quiserem, né, que dê uma olhada em algum papel específico, aí você também, Gabriel, quiser que passe por algum ativo aí, é só pedir aí que a gente dá uma olhada aí, tá? Bom, a gente tem o Ibov aí na sessão de hoje recuando, né, 0,50% aí, seguindo também os mercados internacionais. A gente tem um movimento aqui extremamente esticado, tá? A gente tem uma puxada aqui desde esses 101 mil pontos aqui, praticamente reta aqui, tá? Tirando esse momento que a gente dá uma engasgada aqui por volta dos 109, 111 mil pontos, a gente sobe reto aí praticamente 20%, tá? E o que me chama um pouco a atenção é a dificuldade de romper essa resistência aqui nos 120 mil pontos e essa forte puxada, né? A gente tem aqui o indicador Z-Score, que é um indicador que eu gosto muito, né? Que mostra pra gente aí a questão de desvio padrão, né? Subtraindo a sua média e tudo mais. Eu gosto de interpretar ele como uma normalidade de mercado, tá? Então, quando a gente tem essa puxada aqui, né, a gente vê que é um movimento anormal, né, o mercado não costuma fazer esse tipo de puxada aqui, tanto que esse indicador, ele respeita muito o Ibov, né, eu costumo falar que, na verdade, o Ibov respeita muito ele, né, quando chega nos extremos aqui dos desvios, a gente tem o ativo respeitando muito bem esse indicador. E diversos outros ativos, né, quando ele dá essa puxada, ou seja, quando ele tem esse movimento anormal, né, o que a gente chama de exceção do mercado, a gente tem até o indicador aí ficando para trás, enfim, está marcando aqui que está sobrecomprado faz um bom tempo, mas não habilita a gente fazer nenhum tipo de operação de venda, porque a tendência de fato é muito forte, e por mais que a gente note que faz aí sentido uma correção, né, o ativo pede por uma correção, só que não dá para operar contra esse foguete chamado Ibovespa, tá? Como eu disse para vocês aí, 20% nesses últimos 2 meses aí praticamente, né? Então é uma puxada extremamente forte. Vocês têm algum pedido aí, Gabriel? Ou pode tocar o barco aqui? Eu gosto de passar por futuros aqui também. Se quiser dar uma olhada em futuros, eu ia pedir, claro, a Vale, principal destaque do dia de hoje. O pessoal ficou um pouco mais animado, ela bateu ali nos R$70, mas parece que nada anima o investidor que está olhando para a Vale, pelo menos no mercado internacional, o mercado físico de minério de ferro. Se quiser dar uma olhada nos futuros, a gente deixa a Vale para uma conversa um pouco mais para frente. Seguimos aí o seu ritmo natural de vistoria, sua ronda tradicional, para a gente ter um pouco mais de noção de como que o analista trabalha no seu dia a dia. Por favor, fica à vontade. Beleza. Bom, então, como eu disse, gosto de passar aqui no Ibov, né? E seguindo aqui, a gente tem a parte de futuros, né? A gente tem o índice futuro aqui, vai acompanhando muito
muito bem aqui o Ibov, né? A leitura é praticamente a mesma, né? A gente tem essa forte puxada aqui. O ativo encontra aqui uma região de resistência, né? O índice futuro nada mais é que o Ibov, em expectativas futuras, crescimento de juros e tudo mais. E quando a gente olha aqui para o dólar, a gente também tem o dólar, só que na ponta contrária, né? Ambos ativos muito esticados, e até converso com amigos meus aqui que também são analistas, né? E a gente opera futuros aí, a gente segue a tendência, né? A gente segue a tendência principal do ativo, mas a gente fica até um pouco assim, vamos dizer assim, desconfortável, porque ambos estão extremamente esticados, tá? O dólar não para de cair, né? O dólar, se a gente pega aí nessas últimas semanas, quem operou fazendo pequenas compras em dólar aí tem que estar muito ciente de que estava contra a tendência macro do ativo, né? O ativo só cai também, ignora indicador, ignora suporte, ignora tudo. Agora, parece que dá uma respirada aqui, tá? Atinge uma projeção de Fibonacci aqui na região de 80%, que na verdade seria o 78,6, mas eu gosto de arredondar, né, que é uma região aí que eu julgo ser uma realização saudável de quem está na outra ponta aí. E tem espaço para uma correção também, assim como o Ibov, né, está pedindo uma correção, né, bem afastado de médias móveis aí. A única coisa que me chama um pouco mais a atenção aqui nesse dólar é essa VWAP aqui, tá? Eu vou até aumentar um pouco esse desenho aqui, ficar um pouco mais escuro, essa VWAP aqui, tá? Ou seja, Perfeito. Muitos players se posicionaram aqui, tá? Dentro desse último swing aqui de baixa e vem carregando, né, essa posição vendida. Tanto que na última tentativa aí, né, de romper essa região aqui mais forte, né, aqui no dia 31/5, rápido a gente teve aí, né, bem rapidamente a gente teve um chega para lá, muito provavelmente desse pessoal que está vendido aqui em cima, e pressiona esse preço para baixo, né? Então, eu acredito aí num dólar, né, fazendo um pullback aí nos próximos dias aí, mas ainda com viés baixista. Eu só mudo a minha análise aqui, o dólar superando, né, ganhando essa VWAP aqui, né, essa faixa aqui, na faixa dos 5 mil pontos ali, né, dos R$5, vamos arredondar aí, né, desses 5 redondo aqui, para poder mudar o meu viés para compras, tá? Por enquanto o dólar extremamente amassado. Agora vamos dar uma olhada aqui em SP500. SP500 aqui também deu uma desenvolvida muito interessante, né? A gente tinha um ativo aqui travando nessa região aqui dos 4.250, e após destravar dessa movimentação aqui, consegue encaixar um pivôzinho de alta e chega lá na faixa dos 4.450 pontos, tá? E quando a gente traz aqui para um gráfico mensal, fica bem interessante também. Certíssimo. Infelizmente, a gente tem um tempo um pouco mais curto nesses programas de meio de dia, então se puder descompartilhar a sua tela, gostaria de agradecer imensamente a participação de hoje de Vinícius Toledo, analista técnico. Seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Uma ronda interessante, a gente traz aí de volta o Vinícius para novamente olhar esses ativos em um futuro próximo, então muito obrigado aí por dedicar parte do seu tempo para conversar conosco aqui da BMC News. Beleza, Gabriel. Um grande abraço para vocês aí e até a próxima aí. Valeu. Tchau, tchau. Maravilha, obrigado. A gente vai para um rápido intervalo agora, não saiam daí. Na volta tem mais ativos, mercado em tempo real aqui na nossa Bolsa de Valores brasileira. É um rápido intervalo mesmo, a gente vai e volta, mas claro, sempre trazendo informações em tempo real. Daqui a pouco eu falo também um pouco sobre criptoativos, o Vector já está aberto aqui nas minhas costas. Um abraço para vocês, daqui a pouco a gente volta com o BMC Stock. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica,
e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. A maioria dos gurus financeiros estão por aí fazendo você acreditar que operar opções é difícil demais. Será mesmo? Meu nome é Raoni Rossetti, eu trabalhei na XP por 11 anos, montei a área de produtos estruturados e por vários dias eu negociei mais de R$1 bilhão no meu teclado. Eu desenvolvi algo muito simples, que antes estava escondido apenas para grandes investidores que eu atendia. Mas eu resolvi abrir o jogo em uma websérie de 3 episódios 100% gratuitos. Você escolhe seu caminho. Uma jornada cheia de realizações espera por você. Conquiste uma nova fase. Seja oficial de carreira do Exército. Estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto Militar de Engenharia. Você pode mais. Junte-se a nós. Inscrições em ime.ep.mil.br. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa. Brasil, União e Reconstrução. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Stock. Nós falávamos anteriormente sobre o patamar negativo do nosso Ibovespa, quais os ativos que estão pesando para o índice, já que, claro, o Ibov está no patamar negativo, 0,46, mas ainda mostrando resiliência, continuando aí a manutenção desses 119.385 pontos. Nós temos aqui algumas movimentações. Será que teremos alguma surpresa? O Ibov virando novamente. Sempre vira no BMC Stock, não sei se é o horário que nós estamos aqui, que o pessoal começa a ficar um pouco mais animado, um pouco mais pessimista, mas daqui a pouco a gente traz esse agregado, essa atualização. Do lado positivo nós temos quem fazendo pressão compradora, BRF e o setor de frigoríficos, proteína animal, temos diversas denominações para as mesmas companhias. Então, BRF, nós temos também Marfrig e também JBS, os 3 ativos aqui, praticamente a tríade do setor, encabeçando as principais altas do nosso dia. JBS, ontem nós tivemos uma notícia de um aporte de 800 milhões de reais na sua na sua planta no Mato Grosso, pode triplicar o potencial, a capacidade de produção dessa planta no Mato Grosso. Inclusive tivemos anúncio hoje pela manhã de dividendos para a companhia, trazendo aqui o número agregado, o número cheio para JBS. Nós tivemos aqui o anúncio de 2 bilhões e 200 milhões de reais de pagamento de dividendos intermediários. Então, também aqui trazendo essa boa notícia para o ativo, o setor como um todo está no positivo no dia de hoje. Também temos aqui a participação de Raízen 4,28% também de alta. Setor de shoppings hoje também em patamar positivo, Aliança e Sonai ganhando um pouco de valor, entre as maiores altas do dia, 1,87%, e Multiplan, um dos ativos que mais negocia no dia de hoje. A alta é um pouco mais contida, nós não temos uma grande variação, pelo menos no preço de tela aqui da Multiplan, no entanto está entre os ativos mais negociados aqui, também participando dessas principais negociações do nosso índice acionário. Setor bancário como um todo no patamar negativo, nós temos Bradesco 0,06% de queda, Banco do Brasil 0,61%, nós temos Itaú 0,32%, então tem banco no negativo, tem Vale no negativo. Se a Petrobras estiver no lado negativo, como estava há pouco tempo atrás, aí não tem Cristo que salve o nosso Ibovespa. É muito difícil brigar com Vale, Petrobras e bancos do mesmo lado. Então, se estão do lado positivo, o Ibovespa normalmente, em condições normais, vai estar ganhando valor. Se estão negativos, como é o dia de hoje, nós temos aí o Ibovespa 0,37. Nós temos sim um movimento um pouco mais negativo para diversos ativos, no entanto, o que chama atenção é esse alto volume de negociação, 2,38% de queda para Vale, queda significativa, e o setor de bancos como um todo também desse lado negativo do nosso mapa. Eu mencionava Banco do Brasil, nós temos aqui 2 dos principais ativos em carteira do Ibovespa, Petrobras ainda nos R$30, fazendo a manutenção desse patamar, R$30,60, e Banco do Brasil ainda
nos R$50. Bateu R$50 ontem, não devolveu esse valor. Nós temos Banco do Brasil R$50, bem próximo aí, se nós fizermos uma vista grossa, na sua máxima histórica de negociação. Atingiu ontem, e claro, novamente aqui Banco do Brasil nos R$50, não voltou para aqueles 42, 43 que nós víamos há pouquíssimo tempo atrás. Em um mês nós tivemos aí Banco do Brasil, que já estava muito forte no ano, ganhando ainda mais valor. BBAS3, nós temos uma oscilação anual de 51,08%. Então ganhando bastante valor, BBAS3, Banco do Brasil. Como que estão as expectativas, o juro futuro nessa véspera de tomada de decisão de política monetária no Brasil? Caindo, nós temos aqui os DIs futuros negociados para 2023, 2024, 2025 e até os 10 anos lá para 2033, todos perdendo valor. Não é uma queda muito significativa para os juros negociados de forma futura, no entanto, sim, é um indicador importante, essa curva um pouco mais tranquila nessa véspera de tomada de decisão. Podemos, como eu mencionei, ter algum indicativo no comunicado do Copom de amanhã, indicando um possível ciclo de queda de juros pela frente. Se não tivermos, é claro, estará dentro da normalidade, no entanto, podemos estar atentos a isso às 18h30 amanhã, acompanhando aqui a programação da BMC News. Juro futuro caindo no dia de hoje, vale também caindo, nós temos o Ibovespa, não vai nem para lá nem para cá, 0,6% de queda, Deixa eu trazer aqui o Ibovespa agregado, 0,4% de queda, ainda nos 119.277 pontos. E claro, para nos trazer um olhar um pouco mais estrutural das decisões de investimentos, a gente sempre olha para alguns dados. E claro, tem gente que gosta de aglutinar esses dados em análises quantitativas, como é o caso do nosso companheiro James Gulbrandsen, CIO da NCH, sempre por aqui, sempre dedicando aí um espaço do seu tempo para conversar com a BMC News, nos trazer aí um pouco mais de luz sobre essas operações, sobre empresas aqui de capital aberto listados na nossa Bolsa de Valores. Muito obrigado pela participação no dia de hoje, James. É um prazer tê-lo por aqui. Um grande prazer estar com vocês, como sempre, Gabriel. Maravilha. James, eu tô vendo que você já tem alguma coisa aberta aí na sua plataforma da Nquant. O que a gente está dando uma olhada? Quais são os principais destaques? O senhor está acompanhando alguma coisa de forma aí um pouco mais intensa nesses últimos dias? Véspera de tomada de decisão é sempre um período um pouco mais complicado aqui para a gente fazer qualquer movimentação, né? Olha, eu estou nesse momento focado nas viradas, assim, em papéis, em companhias que poderiam passar por uma virada, dado que estamos enxergando e, como vocês sabem, da última vez que eu estive presencialmente contigo, falei que eu nunca estava mais animado com renda variável na minha carreira como agora. Por quê? Porque olha o cenário, e você bem mencionou, amanhã temos o Copom. Ok, a gente passou em 2022 o pior ano da história de mercados modernos, ok? Tipicamente, quando a renda variável dá assim, resultado ruim, pelo menos tem renda fixa e vice-versa. No ano passado, a única coisa que sobreviveu no mundo inteiro foi cash. Então estamos numa bolha de cash e numa depressão total em renda fixa, renda variável. E renda variável tem, dado que a gente segue dados quantitativos, tem uma possibilidade excepcional de passar por uma virada, uma recuperação. Então, coloquei uma empresa aqui que realmente tem passado por momentos muito ruins. Eu não estou recomendando, mas eu estou simplesmente mostrando que uma empresa tal como Multilaser, assim, mesmo os micos do mercado têm alguma possibilidade de participar numa virada da economia. Essa empresa, por mim, não tem qualidade financeira para eu comprar. Mas, assim, mostrando outro exemplo aqui, Magazine Luiza. Eu gosto muito de utilizar o exemplo da Luiza, porque vamos voltar para aquele momento de 2015, quando a empresa estava quase quebrada, inflação, juros altos, recessão, desemprego alto, é quase o que existe hoje em dia, né?
a empresa, estruturalmente, porém, está muito melhor do que estava lá atrás. E a gente sabe que o cenário é bem semelhante agora como estava em 2015 e 2016 quanto à economia. Então, qual a nossa realidade macroeconômica agora? Primeiramente, a gente está com inflação bem mais controlada. Taxa de desemprego não tem melhorado como eu queria, mas pelo menos a situação está melhorando aos poucos. E temos toda a capacidade para começar a baixar juros, ok? Então, eu vou colocar aqui, porque eu estou muito focado em small caps nesse momento. Desculpa. Vou voltar para a Magazine Luiza. Mas a situação Luiza em 2015, 2016, estava quase que nem hoje. Um pouquinho pior, claro. Mas, poxa, temos um potencial enorme em small cap, em mid cap, em consumo discricionário, na economia doméstica para ver retornos, para passar por retornos históricos. Maravilha, então justamente você identifica nessas operações companhias de um pouco menor escopo da nossa bolsa de valores, para quem não está acostumado em trabalhar com essas denominações, small caps, aquelas empresas de um capital um pouco menor, operações um pouco menores e que sim podem dar essa chance, essa oportunidade de investimentos. O senhor bem mencionava essa possibilidade de virada, de recuperação operacional de algumas companhias, e é justamente para isso que a gente utiliza esse tipo de plataforma, esse tipo de ferramenta para aglutinar diversos dados operacionais e tentar identificar em que momento do ciclo nós estamos com essas empresas. Então, nós temos a Eniquant, claro, que avalia esse tipo de informações e pode esclarecer para você, investidor que está em dúvida, se vai para uma empresa ou outra, se tem um setor que pode estar passando por uma fase de recuperação ou se em algum momento do tempo nós tivemos um movimento parecido de alguma companhia, aí você pode acompanhar diretamente por esse tipo de plataforma. Então, nós trazemos análise técnica, tem os analistas fundamentalistas, a análise quantitativa não deixa de ser fundamentalista, mas aqueles que vão acompanhar diretamente a tese da empresa, vão escutar o que o senhor está falando ou não está dizendo, e aí a gente tem esse agregado de dados que pode nos ajudar, claro, a tomar uma decisão um pouco mais consciente. Você abriu um setor específico, James, o que você tem agora na tela para nos mostrar, para mostrar aí para o investidor que nos acompanha? Sim, eu queria mostrar, porque dado que o setor que assim, quase sempre os nossos queridos amigos lá nos nossos grupos, Zap, os Moneymakers, os grupos lá no Profit, sempre querem entender mais sobre a situação de materiais, de commodities. Então, coloquei aqui o índice IMAT, né? Então, no Eniquant tem como adicionar, analisar a situação setorial através de dos índices mais relevantes do Brasil, então coloquei IMAT aqui. E é específico, que tem Vale, tem Unipar, tem Suzano, tem Klabin, ok? Então, e os Minas, etc., CSN. O que eu queria mostrar é que, assim, em geral, consumo cíclico discricionário se encontra já com viés, já com trajetória de recuperação. Enquanto o que, assim, porque foram essas empresas que caíram, que passaram muito mal nos últimos 18 meses. O setor que evitou, em geral, os problemas de 2022 foi o setor de materiais, especialmente vamos pensar sobre a Vale, sobrevoou 2022, mas hoje em dia a Vale se encontra numa situação mais complicada e a gente tem visto isso dado o desempenho do papel, caindo mais que 20% no ano. Assim, tem algumas empresas que vão começar a recuperar, principalmente siderúrgicas, mas, em geral, materiais tal como papel celulose e minério de ferro continua mais complicado. Então, Gabriel, cada um de nós investidores, institucionais ou pessoa física, temos uma decisão todos os dias. Enfrentamos
custo de oportunidade nas nossas carteiras, ou decidimos continuar com empresas que estão sofrendo por momentos fundamentalistas mais difíceis, ou alocamos uma parte, talvez toda, da nossa carteira nessas, em empresas que estão passando por um momento de recuperação e expansão. E sabemos que, estatisticamente, decidir sofrer, fundamentalmente, é uma decisão a perder dinheiro em relação ao em que poderia investir em empresas que estão recuperando e expandindo seus fundamentos. Então, nós enxergamos esse momento como essencial para os usuários que não têm profit. Vamos ajudar vocês a terem profit. Se já têm profit, podem assinar facilmente ao Anyquant. Enxergamos esse momento como essencial para preparar suas carteiras para essa virada, porque sim, continuo mais otimista, ficando mais otimista de qualquer momento na minha carreira. Maravilha, então enxergando essa boa possibilidade na renda variável, tem o pessoal que apoia esse tipo, fala, não é renda variável, tem que fazer parte da carteira de todos, tem o pessoal que tira um pouco o pé, mas claro, é sempre muito importante para todos os perfis de investidores enxergarem as boas oportunidades. O momento, segundo o James, claro, está muito propício para essas viradas, para esse bom desempenho de alguns papéis específicos. É fundamental saber selecionar esses papéis e, claro, quanto mais ferramentas nós tivermos para nos auxiliar nesse tipo de tomada de decisão, melhor. Se é utilizando análise técnica, olhando para a ideia da companhia, o que aquele setor pode lhe entregar nos próximos anos, ou especificamente para os dados operacionais, aí a gente consegue tomar uma ótima decisão de investimentos. Não tem mágica aqui no mercado, o pessoal aqui está aqui do outro lado da tela, né, não são magos, não são nenhum tipo de feiticeiro aqui, o pessoal realmente trabalha duro todos os dias para enxergar boas oportunidades no mercado financeiro, é o caso do James e todo o pessoal lá da NCH. Inclusive, James, nós teremos, para quem gosta de acompanhar a tese das empresas, e aí eu vou pedir uma empresa um pouco apartada aqui das nossas conversas tradicionais. Nós temos todas as terças e quintas a participação de grandes executivos do mercado, principalmente das companhias de capital aberto aqui no nosso mercado brasileiro. Hoje, especialmente, nós receberemos o CFO da Hidrovias do Brasil para conversarmos um pouco mais sobre as operações, sobre a tese de investimentos, momento dos juros, processo de desalavancagem da empresa, está muito alavancada, quer reduzir um pouco mais essa relação dívida EBITDA, dívida líquida EBITDA. Olhando para Hidrovias do Brasil, eu queria ter um pouco mais aí da sua visão quantitativa, olhando para a plataforma, para a gente fundamentar essa conversa que acontece hoje às 10 horas da noite. Como que está aí, pelo menos na Anyquant, esse patamar de Hidrovias do Brasil, James? Eu acho que essa conversa vai ser uma conversa muito feliz, Gabriel. Ok? Porque, sim, o papel está subindo mais que 20%. Somente nesse mês, subindo 65% no ano. E por quê? Porque, como foi previsto pela Anyquant, a empresa saiu de um momento mais difícil. Eu vou falar, cada empresa passa por um ciclo de desaceleração. Não tem empresa que não passe por desaceleração. E sim, Hidrovias também passou. 2021, 2022 foi mais difícil, mas no final de 2022, os resultados começaram a recuperar. O primeiro TRI de 22 confirmou, e a previsão, como conseguem ver aqui na tela, é que a empresa vai entrar em expansão, ok? Então, ou seja, que o ciclo vai ainda mais melhorar. Então, vai ser uma conversa feliz, focado na expansão de margem, expansão de retorno sobre capital, e a previsão para o resto do ano. Eu vou estar assistindo, viu? Maravilha, então, para todos os investidores que nos acompanham, eu já deixo o convite e aproveito aqui essa nossa conversa para fazer um jabazinho clássico.
Hoje, às 10 horas da noite, Hidrovias do Brasil, aqui na BMC News, e a CFO da companhia vai estar conversando com a gente sobre esse processo de desalavancagem, o fim do primeiro ciclo de investimentos. A empresa super jovem, começou em 2010, então tem quase 13 anos de existência. Se a gente olhar para o restante da nossa Bolsa de Valores, ela está concorrendo com os grandões aqui, pelo menos muita gente com mais de 100 anos de idade, muitas empresas muito longevas no nosso mercado brasileiro. Hidrovias é uma iniciativa nova, bem jovem aqui, se a gente olhar para empresas e não para pessoas. 12 anos é realmente um espaço muito curto de tempo e, claro, está nesse processo de otimização, de expansão de margem, dessa tentativa de reduzir a sua alavancagem para preparar um segundo ciclo de investimentos. Então, James, muito obrigado pela participação no dia de hoje, sempre um prazer recebê-lo, utilizar, claro, essa plataforma. Então, para todo mundo que está nos acompanhando, se interessou pela análise quantitativa, como que pode encontrar a Nquant, como que pode encontrar o pessoal da NCH, já deixo o espaço aqui para o senhor explorar esse contato direto com os investidores, porque muita gente que está em casa está olhando para esse tipo de análise e está achando interessante, pode sim fazer parte ali da estratégia de investimentos. Então, como que pode ter contato com a Nquant, com vocês da NCH? Olha, o mais fácil, eu deixo um convite para todo mundo a entrar em contato direto conosco. Eu estou sempre no Twitter, tá? Então, manda mensagem para mim. Minha conta é @James, James, G, Brasil. Manda mensagem para mim e a gente abre espaço imediatamente para poder participar, assinar e aproveitar dessa ferramenta que está revolucionando investimento de pessoa física. A primeira vez, Gabriel, que uma gestora institucional grande disponibilizou as mesmas ferramentas que grandes investidores institucionais utilizam para fazer seu stock picking. Nós estamos disponibilizando para todo mundo a um preço de menos que R$3 por dia. Nem assim, vai gastar mais que 3 vezes no seu orçamento diário de café, em comparação com o custo Nquant. Então venham, me procurem nas redes e eu facilito o máximo possível acesso a essa tecnologia financeira. Maravilha, então fica o convite para todos que nos assistem. E claro, acompanhe a programação da BMC News, identifique aqui os momentos de mercado. Nós trazemos essas notícias que são relacionadas ao mundo corporativo, ao cenário macroeconômico e, claro, internalizem todo esse conhecimento que nós fornecemos aqui de forma gratuita no YouTube. Estamos também dentro do Profit, com a participação de grandes especialistas, como é o caso do James e todo o pessoal da NCH, para aplicar aí nas suas operações financeiras. James, seja sempre muito bem-vindo. Agradeço imensamente pela participação no dia de hoje. Tchau, tchau. Muito obrigado. Valeu. Última atualização do nosso Ibovespa. Reduzimos um pouco agora as perdas para o principal índice acionário, de forma até surpreendente. O Ibovespa bem resiliente nessa véspera de tomada de decisão de política monetária. 0,32% de queda, 119.468 pontos. Reduziu bastante essa queda que ao longo do dia foi bem maior. Nós atingimos ali os 118, quase 117 mil pontos durante as negociações deste pregão. Lembrando, não se encerram agora essas negociações, nós temos pregão ainda até às 5 horas da tarde, depois tem aftermarket, ainda tem bastante água para rolar, então fique aqui nos acompanhando na nossa programação ao vivo. Temos o BMC Closer que vai aglutinar as principais notícias do dia, tudo que movimentou o mercado financeiro, claro, trazer atualização em tempo real do fechamento do mercado brasileiro e internacional. É aqui na BMC News que você encontra informação que gera valor, então, claro, já deixo o convite não só para a nossa programação ao vivo, mas também para as nossas redes sociais, @bmc.news no Instagram. Você pode ter um conteúdo exclusivo, inteiramente dedicado a esse tipo de plataforma diretamente no seu celular, no seu dispositivo móvel. Então fique à vontade para nos acompanhar, seguir-nos em todas as redes sociais e, claro, acompanhar essa produção diária de conteúdo sobre o mercado financeiro da BMC News. Tem canal do Telegram, tem comunidade no WhatsApp, é só entrar na descrição do nosso vídeo no YouTube ou, claro, acompanhar, buscar BMC News no seu buscador favorito, Google, Yahoo, qualquer tipo de buscador, você vai encontrar a nossa equipe, claro, tudo que nós fornecemos para os investidores brasileiros. Falamos em mercado internacional, lembrando que amanhã temos grande evento
Para os mercados internacionais, o mais importante foi na semana passada, que foi a tomada de decisão de política monetária. No entanto, amanhã teremos a participação de Jerome Powell, o chairman lá do Federal Reserve, o presidente da instituição, no Congresso norte-americano, debatendo, claro, a sua política monetária, não sua, porque, claro, faz parte de um comitê que decide esse patamar dos juros, e também qual o sentimento do comitê em relação à economia norte-americana. Nós devemos ver assuntos como a saúde do sistema financeiro, principalmente dos bancos de médio porte. Devemos falar sobre o mercado de trabalho, pleno emprego nos Estados Unidos. Será que devemos priorizar o emprego ou a inflação? Claro, tudo será debatido amanhã e você vai conferir os principais destaques aqui na programação da BMC News a partir das 11 horas da manhã. Traremos tudo por aqui, então sintonize no nosso canal ou, claro, abra as nossas redes sociais. Atualizaremos tudo em tempo real. Para o mercado norte-americano, neste momento, temos queda, ainda patamar negativo, mas quase virando para a Nasdaq, 0,01% de queda em estabilidade, estagnada no patamar de sexta-feira e quase virando esse patamar para o positivo. Vamos acompanhar até o fechamento do pregão, mas, claro, sempre monitorando aqui o que acontece com a bolsa que abriga os principais ativos de tecnologia do mercado norte-americano. S&P 500, 0,27% também de queda e Dow Jones, 0,4% aí caindo um pouquinho mais. Então fiquem atentos para o mercado norte-americano, será definitiva essa participação de Jerome Powell. Normalmente não temos grandes novidades que ainda não foram divulgadas, claro, ou na sua coletiva de imprensa, depois da tomada de decisão, ou também na ata do Federal Reserve e do FONC. Então, claro, expectativas mais neutras, não teremos uma grande revelação amanhã, mas pode acontecer, então ficaremos antenados. Aqui para o mercado brasileiro, como eu mencionava, Ibovespa em queda, dólar futuro em alta, 0,32% de alta. No entanto, preocupando aqui, pelo menos para quem olha justamente para os gráficos, o dólar não para de cair, se recuperou nos últimos dias, mas ainda no patamar de 4,80. 4,80 é um patamar aqui bem baixo para o dólar, 4,804. Então, sim, é um movimento interessante de recuperação, dólar no positivo e Ibovespa no negativo, a gente está nessa proporção que é normalmente aí o que nós vemos no mercado. No entanto, o dólar bem abaixo dos R$5, que era o patamar de estabilidade de alguns meses atrás. Principais destaques negativos, como eu mencionava, nós temos Embraer e Braskem. Do lado positivo, nós temos aqui BRF, JBS, Marfrig e Raízen. O setor de proteína animal encabeçando as principais altas do dia de hoje, mas não tem como brigar com Vale e os bancos como um todo quando esses estão no negativo e ainda se forem apoiados pela Petrobras, aí não tem risco que torne aí o nosso Ibovespa num movimento positivo. Por enquanto, 0,41% de queda. Vocês conferem agora o nosso BMC Market de hoje. Nosso queridíssimo professor Alexandre Cabral, Marcos Saravalli e Felipe Nascimento trazem as principais discussões dessa véspera de tomada de decisão de política monetária. Será que teremos a manutenção dos juros? Será que finalmente veremos os juros abaixo dos 13,75? Muita coisa para ser discutida e, claro, você acompanha tudo isso no nosso BMC Market de hoje. Eu vou ficando por aqui e lembrando, 10 horas da noite, nós temos a entrevista com o CFO da Hidrovias do Brasil. Um abraço a todos, fiquem agora na nossa programação ao vivo. Tchau, tchau.